Imagine acordar e descobrir que a cidade inteira sumiu. Não as pessoas. Veja bem, a cidade continua lá. As casas em pé, os pratos na mesa, os brinquedos no chão do quarto. Mas ninguém. Nem um único ser humano para te dizer o que aconteceu na noite anterior. Portas escancaradas, roupas ainda no varal, e um silêncio que parece engolir tudo. Isso não é roteiro de filme. Aconteceu de verdade, mais de uma vez, em lugares reais que você pode encontrar num mapa. 6 cidades inteiras que amanheceram vazias, cada uma por um motivo diferente. E alguns desses motivos vão te arrepiar. Uma delas foi evacuada em poucas horas e nunca mais recebeu ninguém. Outra queima por baixo do chão até hoje, e tem uma que ninguém consegue explicar completamente até agora. Vamos começar de trás para frente. Número 6 é Plymouth, a capital fantasma da ilha de Montserrat, no Caribe. Por séculos, Plymouth foi o coração administrativo dessa pequena ilha britânica. Tinha governo, comércio, casas coloridas, uma vida tranquila embaixo de um vulcão que todo mundo achava adormecido. Esse vulcão se chama Soufriere Hills. Em 1995, ele acordou. No começo, foram só fumaça e tremores, e a população foi evacuada como precaução. Muita gente achou que ia voltar em poucos dias. Mas em 1997, o vulcão explodiu de verdade, despejando fluxos de rocha derretida e cinza escaldante que soterraram Plymouth por completo. 19 pessoas morreram. A cidade foi engolida por metros de material vulcânico endurecido, como uma Pompeia moderna. Hoje, Plymouth continua sendo oficialmente a capital de Montserrat, mas ninguém mora lá. É a única capital fantasma do mundo, uma cidade morta que ainda consta nos documentos como sede do governo. E o Soufriere Hills continua ativo. Ninguém volta. Número 5 é Craco, na Itália, uma cidade medieval empoleirada numa colina lá no sul, na região da Basilicata. Craco parece um castelo saído de um conto de fadas, com torres de pedra que existem desde a Idade Média. Só que Craco tem um problema antigo. Ela foi construída sobre um terreno instável, cheio de argila que desliza. Ao longo do século XX, a cidade sofreu com deslizamentos de terra cada vez mais graves. Mas o golpe final veio em 1963, quando um grande deslizamento tornou boa parte de Craco perigosa demais para se viver. Os moradores foram removidos e reassentados num vale próximo. Terremotos e uma enchente nos anos seguintes terminaram o serviço, e Craco foi completamente abandonada. Hoje ela está tão bem preservada no seu estado de ruína que virou cenário de filmes. Craco apareceu em produções de Hollywood justamente por causa daquele clima de cidade parada no tempo. As casas ainda estão lá, vazias, com vista para um vale que um dia foi cheio de vida. Número 4 é Centralia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e essa história é de dar calafrio. Centralia era uma cidade mineradora de carvão com mais de 1.000 habitantes, escola, igreja, lojas, uma comunidade unida. Em 1962, aconteceu algo que ninguém previu direito. Uma tentativa de queimar lixo num aterro próximo às minas acabou incendiando uma veia de carvão que corria por baixo da cidade inteira. E carvão, quando pega fogo no subsolo, não apaga fácil. O incêndio se espalhou pelos túneis abandonados da mina, alimentado por camadas e camadas de carvão. A cidade começou a fumegar. Fumaça saía de rachaduras no asfalto, o chão ficava quente, e em 1981, um menino quase foi engolido por um buraco que se abriu de repente, soltando gás venenoso. Foi aí que o governo decidiu evacuar. Centralia foi praticamente esvaziada, as casas demolidas e a própria cidade teve seu código postal cancelado. O incêndio subterrâneo continua queimando até hoje, mais de 60 anos depois. Estimam que ele possa arder por mais de 200 anos. Ainda há um punhado de teimosos que se recusaram a sair. Mas Centralia, na prática, é uma cidade que virou fumaça. E se você acha que fogo embaixo da terra é assustador, espera até ver o que aconteceu na próxima. Número 3 é Pripyat, na Ucrânia, provavelmente a cidade abandonada mais famosa do mundo. Pripyat foi construída nos anos 70 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias. Era uma cidade modelo da União Soviética, moderna, jovem, com quase 50.000 habitantes, muitos deles crianças. Tinha piscinas, escolas, um parque de diversões novinho, com uma roda gigante amarela que estava prestes a ser inaugurada. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 de Chernobyl explodiu, lançando material radioativo na atmosfera. E aqui está o detalhe perturbador.
As autoridades não evacuaram na hora. Por quase um dia e meio, os moradores de Pripyat continuaram suas vidas normais enquanto a radiação invisível se espalhava. Só no dia seguinte veio a ordem. As pessoas foram avisadas de que sairiam por poucos dias e deveriam levar só o essencial. Elas nunca voltaram. 50.000 pessoas evacuadas em questão de horas, deixando tudo para trás. Aquela roda gigante amarela nunca girou com passageiros. Hoje, ela enferruja no meio de uma cidade tomada pela floresta, símbolo de uma vida interrompida no meio de um passo. Número 2 é Kolmanskop, na Namíbia, uma cidade que o deserto literalmente devorou. No começo do século XX, um trabalhador de ferrovia encontrou diamantes brutos espalhados na areia daquela região. A notícia se espalhou e provocou uma corrida frenética. Alemães construíram uma cidade opulenta no meio do deserto de Namibe, com casas elegantes, salão de baile, hospital e até a primeira máquina de raio-x do hemisfério sul. Kolmanskop nadava em riqueza, mas os diamantes fáceis acabaram e descobriram jazidas melhores mais ao sul. Aos poucos, nos anos 40, os moradores foram embora atrás do novo brilho, até a cidade ficar completamente vazia. E então o deserto fez o que o deserto faz. A areia começou a invadir as casas abandonadas, entrando pelas portas e janelas. Hoje, em Kolmanskop, você caminha por cômodos inteiros preenchidos até a altura da cintura com areia dourada. As paredes ainda têm papel de parede, os pisos de madeira ainda estão ali, mas engolidos por dunas que subiram até dentro dos quartos. É uma cidade sendo enterrada em câmera lenta. E chegamos ao número 1, a cidade mais perturbadora dessa lista, porque parte do mistério nunca foi totalmente explicado. Estamos falando de Boulder, na Califórnia, uma antiga cidade da corrida do ouro. No auge, nos anos de 1880, Boulder tinha quase 10.000 habitantes e uma fama sinistra. Era conhecida como um dos lugares mais violentos e sem lei do Velho Oeste, com tiroteios quase diários, bares que não fechavam e uma reputação tão pesada que se dizia que uma menininha, ao saber que a família ia se mudar para lá, escreveu no diário: "Adeus, Deus, estou indo para Boulder." Quando o ouro começou a secar, as pessoas foram partindo. Mas o estranho é a velocidade e o jeito com que muitos saíram. Boulder foi deixada num estado que os historiadores chamam de decadência preservada. Casas com mesas postas, lojas com mercadorias ainda nas prateleiras, salas com móveis intactos, como se os moradores tivessem levantado e saído no meio do dia. Hoje Boulder é um parque histórico, mantido exatamente como foi deixado. E os guardas do parque juram que há algo estranho ali. Existe até uma lenda, a chamada Maldição de Boulder, dizendo que quem leva qualquer objeto da cidade, nem que seja um prego enferrujado, sofre azar até devolver. E acredite, o parque recebe pacotes de gente devolvendo coisas roubadas, com cartas pedindo desculpas. 6 cidades, 6 motivos, mas todas com a mesma imagem final. Uma mesa posta, uma porta aberta, um silêncio que ninguém explica direito. Fogo, veneno, areia, ganância ou desconhecido, no fim das contas, qualquer lugar pode virar fantasma da noite pro dia. Qual dessas cidades te arrepiou mais? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se você acredita mesmo na maldição de Boulder? Se você curte histórias esquecidas como essas, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou te levar para dentro de lugares que o governo tenta manter fora dos mapas. Até lá!